Diante da crescente demanda de tempo que a vida vem exigindo de todos nós, escasseando os momentos de reflexão e leitura, foi que nos encorajamos a realizar o presente trabalho. Reunimos aqui algumas páginas psicografadas com referências à Palestina ao tempo de Jesus e sua caminhada entre nós, inspiradas pela autora espiritual em diferentes momentos nos últimos anos, cuja criatividade poética transparece na emoção das narrativas. Característica muito sua, a benfeitora sugere a companhia do mestre como medicação eficiente no combate ao estresse, à solidão e ao medo, alguns dos gigantes psicológicos da atualidade. Portanto, entregamos às suas mãos esta contribuição, com o intuito de aprendizado e distração sadios, bem conscientes da simplicidade que o envolve. Palavra e ação. Corria o mês de Nissan. O vale do Cédron cobria-se de verde exuberante e a natureza respondia em onomatopeias magnificentes. Jerusalém, sempre agitada, repleta de mercadores ávidos pelas moedas dos viajantes e peregrinos religiosos. Caravanas transitavam numerosas, com animais irrequietos. Crianças brincavam aqui e ali, chilreando como avezinhas entusiasmadas com o alvorecer do dia. Jesus aproximou-se das muralhas do templo junto à porta dourada, vindo de Jericó. Estagiou por alguns momentos no Jardim das Oliveiras e orou. Os discípulos, contendo a multidão numerosa, aguardaram. Tão logo o Senhor abandonou a postura de introspecção, dirigiu-se ao povo e principiou a abraçá-lo. Conversar com as mulheres e crianças, atender os doentes, aos tristes. A todos, palavra de afeição, gesto de carinho, consolo. As figueiras e tamareiras projetavam sua sombra gentil, minimizando o impacto da canícula ardente, e os seus frutos saciavam. As horas correm velozmente, e o abençoado Nazareno, ao fim da tarde, conclui o atendimento fraternal. Naquele dia, não houve pregação expressiva. Despedindo o povo, convidou os discípulos para dirigirem-se a Betânia, em busca de repouso e refazimento. Na jornada de quase 1 hora, o tapete estrelado do firmamento testemunhou o seguinte questionamento de Simão Pedro: Mestre, por que não pregaste sob a fronde acolhedora do jardim, já que éramos muitos e a repercussão alcançaria os sacerdotes no templo? Jesus, olhando para o discípulo amado, sorriu levemente e falou: Simão, venho há muito apresentando o roteiro de luz que leva as criaturas ao reino de Deus, que definitivamente está dentro delas. No entanto, somente verberando aos ouvidos da multidão, não lograrei realizar tal mistério, se não encontrarem nas minhas ações a argamassa que solidifica as bases do que digo. A fé deve ser acompanhada de atitude veemente para atingir as almas sedentas e necessitadas. É assim que, atendendo os aflitos ao lado do templo de pedra, elegi o templo sagrado da natureza e amei servindo e servi compreendendo, para que as minhas palavras não fossem vãs. A aragem fresca da noite caía sobre o grupo querido, quando chegou à casa simples de Marta, Maria e Lázaro.
o tempo escoara na ampulheta das horas. Jesus fora crucificado. Os discípulos, depois da ascensão, reuniram-se para traçar os rumos do futuro. E em um desses diálogos, o velho pescador de Cafarnaum, recordando-se das palavras de Jesus naquele dia distante, propôs a fundação da Casa do Caminho, na estrada que levava de Jerusalém a Jope. Damos o que temos. O apóstolo de Cafarnaum havia disposto consigo mesmo que materializaria os princípios esposados da Boa Nova. Dedicar-se-ia aos desvalidos e necessitados em aplicação ostensiva dos ensinos do Mestre. Iniciava-se a larga trajetória do apostolado e os antigos discípulos estavam ansiosos e operantes. Jerusalém encontrava-se especialmente movimentada. A opressão romana assumia proporções inimagináveis. A miséria e a fome solidarizavam com a revolta e a rebeldia. Apesar da grande movimentação do comércio local, poucos detinham e a muitos faltava o necessário à subsistência. O volume de pedintes, sempre grande, levava às ruas e praças vasto contingente de homens e mulheres esquálidos em busca da comiseração pública. Aviltados moralmente pela esmola, submetiam-se ao talante de dor que traziam, humilhando-se mais e mais, estendendo as mãos aos transeuntes ensimesmados. Presentes em todas as épocas, o quadro não diferia na grande capital judaica. Jesus nunca se furtou de auxiliá-los e atender, consolar e amar. Vestidos de andrajos, coxos, cegos, surdos, mudos, leprosos, endemoniados, órfãos e anciãos, compunham uma multidão muito conhecida do Senhor. A ausência do Rabboni impunha a Simão a responsabilidade do cristianismo nascente e seus rumos no porvir. Pedro caminhava acompanhado do jovem João. Dirigiam-se para o templo a fim de orar. Ultrapassando a porta chamada Formosa, um paralítico que ali se postava habitualmente implorou uma esmola aos apóstolos. Simão, solicitando que o miserável lhe fitasse os olhos, respondeu: Não temos nem ouro nem prata, mas o que temos, te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O semblante do ex-pescador do Genesaré parecia iluminado com estranhas claridades. Os seus olhos faiscavam com um brilho incomum. Suas mãos estendidas no ar evocavam a postura do rabi quando impunha as suas sobre os deserdados e infelizes sofredores. Um frêmito percorreu o corpo do mendicante e, tomado de uma energia inusitada, segurou as mãos de Pedro e levantou-se. E como os dois seguissem para o grande saguão reservado aos sacrifícios e orações, acompanhou-os, alegre e saltitante. A admiração foi geral por parte dos que, ali se encontrando, reconheceram o ex-paralítico, agora completamente curado e feliz. Existem muitas justificativas para o adiamento da ação no bem. Enquanto tantos esperam possuir impérios, fortunas e poder para auxiliar a seu próximo, muitos servem com o que possuem. O amor em ação é a caridade chegando como solução aos problemas sociais.
Para principiar o exercício da caridade, é necessário o esforço individual para vencer os limites do egoísmo. Desse modo, conclamado à prática do bem, não te detenhas ante a ocasião luminosa. Compreendendo as próprias limitações, não fujas do que te cabe realizar. O mundo necessita do Cristo e os seus discípulos na atualidade carecem de vivê-lo, sendo reconhecidos por muitos se amarem. A cura verdadeira. O vento quente naquela tarde abafada tornava ainda mais insuportável o ambiente. O teto baixo das grutas forçava os residentes a transitarem recurvados, aumentando-lhes os padecimentos atrozes. A ignorância e o preconceito, vis expressões da imperfeição humana, obrigava-os a recolhimento injusto. Os médicos da época sentiam-se impotentes. Conquanto muitos corações apiedados lhes carreassem alimentos, ungüentos, agasalhos e utensílios, a dor moral da segregação social, dura e fria, penetrava-lhes o âmago do ser, como uma adaga virgem. No interior lúgubre, sob retalhos de antigas tendas oferecidas por peregrinos, jazia uma jovem de rara educação, como a falar de sua origem nobre e de sua beleza, desfigurada agora pelos lepromas e nódulos da hanseníase. Contrastando com o comportamento geral, o seu era de resignação e calma. Há muito ouvira falar de um homem, um Messias, que fora crucificado pela ignomínia humana. Seus milagres, as curas que efetuou, sensibilizavam-na. Possuía alguns manuscritos já gastos que falavam de esperança, de paz e de amor. Passados vários anos, recolhida no cemitério de mortos-vivos, mostrava-se fervorosa e confiante nas promessas do homem de Nazaré. Num daqueles dias de amargura, quando mais se necessita de amigos e mãos generosas, em profundo silêncio, orou pela cura e presença de Jesus. Cansada, rendeu-se ao sono. Altas horas. Respiração entrecortada. Sem definir se sonhava ou não, divisou uma luz pequenina que planava sobre os corpos espalhados, parada diante dela. Lentamente percebeu um homem de túnica alva, olhar sereno, que lhe disse: Minha filha, tuas súplicas chegam-me como um cântico de beleza e fé. Venho atender-te o chamado. Senhor, vens curar-me? Sim, respondeu-lhe o Senhor. Dá-me tua mão e vem. Naquele momento, desfilando pelo espaço num tapete de luz, Jesus conduziu-a à mansão dos bem-aventurados, região de paz e belezas, trabalho e serviço pelos deserdados e sofridos da terra.
Encontro de luz. O Império Romano declinava em sua sanha de conquistas e vitórias. Motivada pela dilapidação das reservas econômicas, pelo grande número de invasões bárbaras e pela descentralização do poder, a sua queda era iminente. Na aprazível Lugdunum de 235 d.C., cuja fundação remonta aos dias faustosos de Júlio César, por volta do ano 58 a.C., uma florescente comunidade cristã reunia-se habitualmente na igreja de São João, a fim de fortalecer-se na fé e no amor, iluminados pelo Evangelho de Jesus. Às margens do rio Rhône e Saône, em torno da colina do Fouvier, caminhava tranquilamente estimado seguidor do cristianismo. De estatura meã, tez amorenada, cabelos castanhos e olhos negros, era escravo na casa de Opílio Vetúrio, abastado comerciante e residente na capital do império. Nascido no cativeiro e levado à casa para servir, o fazia então convicto da imortalidade da alma, da transitoriedade das posições sociais e humanas. Rufo era casado com Dioclécia e possuía 2 filhas, Rufília e Diônia. Capital das 3 Gálias, Lionesa, Aquitânia e Belga, a cidade era centro político, militar, econômico e religioso. As tensões aumentaram com a morte de Alexandre Severo, e as perseguições declaradas por Maximino Trácio, um dos imperadores anarquistas, ameaçava a estabilidade relativa do movimento cristão, deixando os adeptos em constante sobressalto. As ameaças de prisão, torturas e morte nunca se afastaram definitivamente durante os 3 primeiros séculos do cristianismo. Saindo a caminhar, Rufo meditava nos últimos acontecimentos. A quadra invernal aproximava-se e as águas do rio encontravam-se mais frias. A passo lento, vencia a margem do Saône, vendo ao longe os promontórios onde se localizava a legião romana local. Uma nostalgia envolve-o, assentando-se num tronco do caminho. Olha para o azul do céu em busca de inspiração e ora. A alma se lhe evola e a lembrança do mestre lhe enternece as fibras mais íntimas. No altar da natureza, o escravo servidor de Taciano e Helena percebeu, num êxtase divinal, a aproximação da figura diáfana de um homem do outro lado do rio. Fixando-o atenciosamente, verificou que o visitante caminhava sobre as águas em sua direção. Compreendendo intuitivamente quem se acercava, fez uma mesura prosternando-se no solo. O estranho, agora diante dele, tomando-o gentilmente, ergue-o e diz: Rufo, meu filho, a tua devoção e sinceridade à causa da Boa Nova sobe até o seio do Altíssimo. As ameaças que pairam sobre a tua e a cabeça de inúmeros seguidores do Evangelho do Reino se avolumam. Porém, Blandina, Irineu e Plotino o auxiliam. As perseguições periódicas os alcançaram fisicamente. No entanto, suas almas libertaram-se nimbadas de luz mirífica. Venho confirmar que o teu compromisso com a causa do bem será selado para o futuro, carecendo de sacrifício pessoal e abnegação.
As filhinhas queridas e a esposa estarão bem. Tudo foi providenciado. Por teres te entregue ao ministério, mais te será confiado. Em ti deposito minha confiança e meu amor. Não percas a fé na paternidade de Deus e continua servindo, resistindo às investidas do mal, permanecendo fiel. À medida que as palavras iam sendo pronunciadas, o escravo entendia que o seu momento estava próximo. Sentia-se indigno da visita pessoal do mestre. No entanto, prosseguiria em seu desiderato. Depois de um instante, o mensageiro prosseguiu. A esperança, filho querido, deve arder em tua alma sonhadora como uma chama perene e crepitante. Não te amofines e guarda a fé que te apura. Nós te acompanhamos os passos. Essas foram as últimas palavras do mestre querido. A visão se desfez e o discípulo lugdunense retornou à casa onde exercia as funções domésticas. Meses mais tarde, entregava-se ao sacrifício em nome do Senhor. Atado à cauda de potro bravio, ouve, sussurrado ao seu ouvido pelo comerciante de escravos Berzélios, a quem eram entregues a esposa e as filhas. Tua família encontrará um lar, em nossa casa da Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Recomendação de luz. Colecionando as recordações no escrínio do coração, Pedro lança as redes nas águas piscosas do lago. Região muito conhecida sua, deixava inebriar-se pela beleza do poente, quando o vermelho do sol mesclava-se às águas marulhentas e doces no horizonte distante. Sempre nostálgico, sentia-se só, embora na companhia constante dos inesquecíveis aprendizes do Evangelho. Aquele dia, desejou navegar na face líquida, transparente. Pescar, tarefa comum, fazia com que afogasse as lágrimas de saudade do Senhor. Quando o velário da noite cobriu de estrelas faiscantes o zimbório, ele guardou as redes, dirigindo-se a Cafarnaum, onde repousariam. Tão logo desembarcou com alguns de seus amigos, nas areias brancas da praia, a figura do mestre se desenhou à distância. Convidados à aproximação, Jesus envolveu-os na ternura e carinho de sempre. O diálogo franco se estabeleceu. Alegria, diretrizes, saudades, conforto, tudo alcançado sob as bênçãos do Altíssimo. Simão fita-o com gratidão. Despedem-se. O divino cantor se expressa com voz melodiosa, dizendo: Meus filhos, quanto mais vos entregais aos mistérios da Boa Nova, mais despertam a atenção de todos. Tanto os que vos confiam suas vidas, quanto os que vos odeiam, passarão a vigiar-vos os passos. Não temais. Meu Pai nos céus vos tem às vistas e saberá vos defender. Preservai-vos das contendas e das tricas farisaicas, vivendo totalmente o conteúdo das novas do reino.
Dessa forma, vos forrareis a muitos dissabores e injustiças. Não vos submetais às imposições das trevas. Antes, acendei a luz da compreensão e do serviço constante pelo próximo. Essas mesmas luzes vos guiarão no porvir, quando fordes convidados a testemunhar fidelidade a mim. Não temais, eu vos afirmo. Zelo do rebanho a mim entregue pelo Pai, atentamente. Adeus, e porfiai até o fim. Desfez-se a figura cintilante do concertista celeste. Os discípulos abraçaram-se em atitude de humildade, confortando-se mutuamente, como a dizerem da necessidade de união e proximidade entre todos, para que a obra não fosse interrompida e atingisse os propósitos de Deus ao revelá-la à humanidade. Auxílio imediato. Quando a brisa fresca da manhã beijava a copa das árvores na estrada de Jope, vinda de Jerusalém, a movimentação já se fazia intensa. A fímbria dourada do astro-rei incidia em ângulo agudo sobre os transeuntes, beijando a gramínea úmida, tenra ante o pó e a aridez. As sandálias pisavam decididas o caminho rumo aos seus destinos. A face as mostrava realidades diversas. Em meio à mole humana, encontrava-se Jonatã, antigo fariseu, agora solitário e doente. A expressão dolorosa, o corpo maltratado, transmitiam uma impressão infeliz, traduzida pelo asco dos circunstantes. Já o quebrado bate à porta da casa do caminho, necessitado e suplicante. Atendido por voluntários que se dedicavam ao mistério da caridade, roga abrigo. Explica a atual situação, aguardando a reação dos diretores. Ao serem notificados da presença daquele antigo fariseu, Pedro e Tiago vão ao seu encontro. Jonatã, ao vê-los, fica apreensivo, expectante. Pedro fala: Jonatã, recebemos agora o seu pedido e apressamo-nos em atendê-lo. A nossa casa é de socorro à aflição e à dor. É uma casa de companhia e amizade. Não lhe podemos negar agasalho, sem que defrontemos tudo quanto aprendemos de nosso Mestre Jesus. Assim, o que já passou deixemos ao tempo. O que hoje realizamos determina o futuro. Auxiliá-lo é o que importa. Entre e confiemos no Senhor. Jonatã, mostrando alívio e contentamento, enlaçado pelos apóstolos do amor, é incorporado ao grupo de assistidos na casa de serviço ao próximo, na estrada para Jope. Diálogo de amor. Quando o manto da noite desceu o seu veludo escuro sobre as simples casas de Cafarnaum, o discípulo bem-amado despediu-se para o repouso.
Retirou-se, deixando-o em meditação diante da paisagem emoldurada pelas montanhas de Gadara, além-mar. O brilho néveo da lua deixava seu rastro ondulante na face líquida das águas, levemente eriçada pela brisa que soprava em direção à margem. O Messias pensava na sementeira da Boa Nova, nas viagens e conquistas até então. Imerso nesses pensamentos, ouviu passos, registrando a aproximação do menino João. Os seus olhos brilharam ao se cruzarem com os do discípulo jovem. Intimamente conhecia aquele espírito. Sua devoção era antiga e os laços de amor eram estreitos entre ambos. Ameaçando sentar-se, Jesus convida-o a caminhar enquanto conversassem. Próximos o suficiente para enlaçarem-se, João rompe a nostalgia do momento, cercado por tamareiras carregadas de frutos e ciprestes antigos e vetustos, movimentadas as suas copas pela viração noturna. Mestre, anseio por voos mais altos. Vislumbrando os limites humanos, desejo suplantá-los sem mesmo saber como. Pode ajudar-me? João, meu filho, disse-lhe sereno, todos fomos criados para crescer. O progresso é lei de meu pai, e ao influxo de suas leis, gravitamos rumo à imortalidade. Anelamos por maiores conquistas devido à intuição dos programas divinos, não nos contentando com os limites vigentes. Isso é natural e merece atenção, sem sofrimento ou ansiedade. Mas, Senhor, em que poderia eu crescer, tendo em vista a simplicidade de meus recursos culturais e dos conhecimentos sobre a natureza? Bem sabe de minha origem humilde. João, bem sei sobre o seu berço nessa existência. Entretanto, sei ainda mais da origem de seus sentimentos. Cuide em multiplicá-los em seu coração, ampliando cada vez mais as leiras de amor cultivadas no solo de seu íntimo. Essa messe sagrada lhe será motivo de paz e júbilo. Não será preciso, no entanto, que adquira ciência e conhecimentos? Como estarei habilitado ao serviço da Boa Nova, como o Senhor mesmo preconiza? O maior tesouro você já possui. O amor, como disse, é messe sagrada nos corações humanos, possibilitando o conhecimento da ciência do espírito. Dela deriva a ciência material, e à medida que crescer, irão se descortinando oportunidades de aprendizado e compreensão. Não debite à conta de sua vida momentos de desânimo ou descrença. Guarda a fé e segue em frente, amando indistintamente, e eu sempre estarei com você. Ademais, meu Pai que está nos céus convidou-o por mim ao ministério desse sentimento. Crê e segue, filho meu, a luz maior que permanece sobre nós. Concluindo suas palavras, Jesus conduz o aprendiz do Evangelho ao retorno. Em silêncio, os dois cruzam pelas redondezas da humilde e simples casa de Pedro, em Cafarnaum. Segura diretriz. O ex-doutor da lei, agora convertido de Damasco, recebe na face a aragem fresca da noite. Encostado ao móvel, vislumbrava ao longe, através das janelas, estrelas faiscantes, falando da majestade de Deus.
desfilavam na lembrança os momentos culminantes da sua vida. A infância em Tarso, o aprendizado com o sábio Gamaliel e a estrada para Damasco. Optara pela fidelidade ao mestre e, desde então, vinha sendo vítima da incompreensão e suspeita dos adeptos do carpinteiro. Entendia as prevenções, embora não se forrasse às amarguras. Admitido naquela casa, necessitava de melhores esclarecimentos e mesmo estreitar os laços com aqueles que conviveram e compartilharam a presença de Jesus. Animado pelos pensamentos de união e irmandade, dirigiu-se ao aposento contíguo, chamando suavemente: Pedro, caro amigo, poderia dar-me um instante? O apóstolo acena para entrar, anuindo positivamente. O ex-rabino continua: Tenho pensado muito em tudo quanto causei de aflição e dor nos lares de muitos seguidores do Mestre. Aflijo-me ante a consciência culpada e anelo por desfazer todas essas atitudes. Elas pairam como nuvens ameaçando a minha tranquilidade íntima. Ajude-me. Paulo, disse o antigo pescador sentindo a sinceridade em sua alma. Todos nós agimos na vida com livre-arbítrio, julgando oportunas certas atitudes que, em dada época, verificamos como sendo ledo equívoco. Assim, também eu, certo de minha fortaleza interior, neguei ao Senhor no momento extremo, faltando a Ele quando mais precisava de mim. Apesar da consciência de meu erro, não trago comigo a mente em desalinho, deixando acinzentar o céu de minha alma. Aguardo, contudo, o momento de testemunhar-lhe minha fidelidade e sinceridade. Essa hora chegará. E como aguardar tal instante, redarguiu o futuro apóstolo dos gentios. Compreendendo a magnitude do seu encontro com o Mestre na estrada, creio que o trabalho e a serenidade, aproveitando cada minuto em aprendizado e serviço, proporcionarão a tranquilidade no prosseguimento da vida que se lhe descortina, promissora de realizações no campo da regeneração da humanidade pelo amor. O Senhor conhece sua capacidade e o quanto poderá contribuir com a divulgação da Boa Nova. Sem aflições ou cobranças, persevere e tudo mais chegará. Paulo, mostrando-se vivamente confortado, abraça-se ao companheiro, deixando-o para o repouso e voltando a contemplar o firmamento pontilhado de astros. Saudade do Mestre. O vento encrespava as ondas do lago, tornando-as espumantes e agitadas. Da areia fina, sob um cipreste gentil, relembrava tantas vezes ancorara o barco humilde, estendendo as mãos para ele vir a bordo. O cinza do céu mais amargurava, vergado intimamente pela saudade atormentadora. Passados tantos anos da crucificação, sentia a alma premida pelas recordações. Atirando às águas pequeno pedregulho, Pedro vê, ao longe, quando o sol entrega-se aos braços dos montes, acalentando seus raios, a fim de permitir às estrelas do zimbório
cumprissem seu desiderato de amor. Uma nostalgia, um misto de ternura e dor, assalta-lhe o coração. Decidindo-se recolher, levanta, caminhando rumo à simples vivenda de Cafarnaum. À medida que seus passos desenhavam-se na praia, sente uma companhia diáfana ao lado, enlaçando-o docemente. Os olhos marejados de lágrimas pousam nos do companheiro, aconchegando-se. Com a voz estrangulada na garganta, ouve quando Jesus expressa: Pedro, tu és alma de meu ser, e não poderia faltar-te no momento de agora. Os laços que nos unem são os do compromisso com o amor a meu Pai e aos seus desígnios celestes. A saudade que sentes chega-me como reflexo de tua ternura e sinceridade. Tendes sabido movimentar os recursos em benefício da causa, e as aflições e testemunhos avolumam-se. Entretanto, não temas. Permaneço ao teu lado sempre. E quando a saudade e as recordações fizerem-se impiedosas, busca a oração e o trabalho, e assim estarei contigo, investindo os tesouros espirituais pelo teu e o bem da humanidade. Vai, meu filho, e seja feliz. Sem interromper a marcha, Pedro sente o calor do mestre, o braço forte e as palavras de carinho. As estrelas brilhavam no velário da noite e as luzes acendiam-se ao longe, nas cidades em torno do lago de Tiberíades. Ao olhar atrás de si, verifica, o apóstolo já o quebrado pelos anos, 2 pares de pegadas na areia, a confirmar a visita do amigo e mestre da luz. Caminho de volta. Acalentava o Messias rever suas terras, as grandes tamareiras dobradas ao vento outonal. Fitar as ondas se quebrarem nos rochedos ou beijarem as areias brancas do lago próximo. Compartilhar com os familiares sua mensagem e convidá-los também para o banquete celeste. A caminhada pela Samaria revelou-se pródiga de acontecimentos, aumentando ainda mais a repercussão de seus feitos pelas redondezas. Enquanto seus passos mansos abençoavam o pó da estrada agreste, o céu derramava azul em sorrisos esplendorosos, cantando a glória de Deus em visita ao mundo. À vista das familiares regiões, seu coração pulsou sob a melodia do amor que o conduzia. Sabia intimamente da inveja dos conterrâneos e de quantos compartilharam de sua infância especial. Nesse diapasão, pleno da harmonia e ao compasso da ternura, adentra Nazaré, anunciado por uma multidão de seguidores. Dirigiu-se à casa materna, onde permaneceu por largas horas, até virem buscá-lo para compartilhar o pão em residência de eminente cidadão. Atendendo ao convite, pôs-se a caminho, sempre ladeado pelos estudantes da verdade. Saudados à porta pelo anfitrião ilustre, Jesus se assenta e começa a discursar as maravilhas da Boa Nova. O momento era precioso. Era hora de convidar aqueles homens para o festim espiritual. Seus lábios abriram-se e, qual cancioneiro celestial, ministrou inúmeros ensinos. Aquele que quiser ser o Senhor, seja o escravo.
O que quiser ser o maior, seja o servo. Bem-aventurados os simples. Perdoem aos inimigos, façam o bem ao perseguidor. O médium de Deus impressionava pela segurança e majestade. Em torno de si, uma irradiação diáfana como que falava da sua realeza. Terminada a ceia, levanta-se o mestre. Ameaçam detê-lo, contudo, não o fazem. Deixam-no ir. Suas advertências eram duras e muito fortes as suas palavras. Ele deixa o teto do rico mercador e segue a caminho da casa de sua infância. Fitando o céu estrelado, conjectura a necessidade de seguir a Cafarnaum na manhã imediata. Seus irmãos não o aceitaram. Era realmente diferente. Não podiam compreendê-lo. Entretanto, ele semeou, e as sementes um dia germinariam. E ele veio para isso. O convite irrecusável. Naqueles dias de profunda comoção, pairava no ar um perfume de rara beleza. Embora a turba manifestasse o desagrado pela subjugação romana, muitos andavam como que impregnados pela fragrância do amor de Deus, personificado na terra. Jerusalém achava-se conturbada com o burburinho comercial e a agitação religiosa. Muitos peregrinos vindos para a Páscoa registravam os comentários acerca de Jesus. A sua presença na cidade sagrada inquietava os fariseus e doutores da lei, motivados pelo ciúme e pelo fanatismo de que eram vítimas. Insatisfeitos com a projeção do Nazareno, urdiam como colocá-lo diante do representante de César, incriminá-lo, indispô-lo ante o governo da província. Enquanto isso, ciente da trama adversária, o Galileu prosseguia suas pregações, advertências e curas. Na tarde morna e abafada que antecedia ao momento fatídico do Calvário, estando ele sentado com os discípulos, rodeado da multidão, exaltava o amor às criaturas, relembrando o cântico das bem-aventuranças. E nesse clima de despedida e admoestações graves, acerca-se um jovem, rogando por socorro libertador das constrições de forças ocultas e desconhecidas. Jesus, compadecido do moço, detecta nele condições que poderiam ser utilizadas a serviço da causa. Ergue as mãos. Supre-se aos céus, faz sinal para se aproximar. Tocando-o, notou-se sua mudança fisionômica e o rapaz, sob um frêmito forte, cede exausto sobre o pó do caminho. Com olhar sereno, ordena-lhe, dentro de alguns dias, após refazer-se fisicamente, procurasse os discípulos para tratar de assunto importante. Abençoando-o, o despediu. Sucederam-se os funestos acontecimentos daquela Páscoa de 33. A ressurreição, as aparições. Passada uma centena de dias, bate às portas de Pedro um rapaz, reconhecido como o moço curado. Este lhe questiona sobre as palavras de Jesus. Do que se tratava? Pedro, no entanto, sem saber o que falar, convida-o a entrar e participar das orações habituais. Durante o culto daquela noite, foi cogitada a fundação de uma casa de socorro aos necessitados do caminho.
sob a anuência de todos, à fabulosa ideia. Entusiasmados, propuseram-se a trabalhar pela concretização do projeto. Daquele dia em diante, o jovem obsediado, curado por Jesus em Jerusalém, nos instantes finais de sua peregrinação pela terra, entregou-se ao serviço de amparo e auxílio a inúmeros infortunados colhidos pelas malhas da desesperação, da solidão e da amargura.